Ciência, na série Penso, Logo Resisto, com o apoio do Programa de Políticas Públicas da UFMA, através da sua 9ª Jornada de Políticas Públicas e a agência Tambor, continuamos com a série de entrevistas dos conferencistas e palestrantes da jornada. Conversamos agora com o Ricardo Feste, da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor, obrigado pela disponibilidade de estar conosco no canal. Inicialmente, como a gente caracteriza as 3 primeiras revoluções industriais? O que elas foram? Bom, de uma forma sintética, nós podemos marcar do ponto de vista da força motriz que impulsionou essas revoluções, né? A primeira revolução industrial marcada pela indústria do carvão, pela energia vinda do carvão, né? Ela acontece no final do século, no início da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX. Depois nós temos a chamada segunda Revolução Industrial, marcada pela força motriz do petróleo e da energia a combustão. Isso tem uma modificação no parque fabril, na forma de organização da sociedade. Para pensar o século XX, você tem o carro sem o motor a combustão. A terceira Revolução Industrial, ela vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial e ela é marcada por um processo de mudança técnica na máquina, no maquinário, que é o surgimento da automação industrial. O que é automação industrial? É uma máquina que não só funciona de forma automática, mas ela também tem a capacidade de se corrigir, né, de se controlar e de ter vários fluxos diferentes de produção ao mesmo tempo. E a quarta revolução? O que é ela? Bom, esse é o debate que está colocado hoje, né? Várias pessoas chamam isso. O que nós estamos vivendo, está iniciando agora, ou já estamos num processo em curso de modificação, que é a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Né? Ela é uma intensificação da força motriz da automatização industrial. Então, é um novo processo de automatização com mais robotização, mais inteligência artificial, mas ela tem uma característica nova que marca ela, a sua singularidade, que é uma revolução digital. Então, é a confluência de um mundo físico e virtual. Então, a característica da revolução digital, ela vai confluir o mundo orgânico, biológico, o mundo material e o mundo das indústrias. Que capitalismo emerge com essa quarta revolução industrial? Estamos numa nova etapa do capitalismo? Bom, esse é um bom debate também. Eu acredito que, sim, de um ponto de vista, sim, né, porque novas formas de configuração das relações de trabalho, das relações sociais vão surgir e estão surgindo. Nós estamos apenas no início do que é chamada quarta revolução industrial. Ainda há tecnologias que estão sendo desenvolvidas e quando elas passarem a ser implementadas, vai ser possível se concretizar coisas, por exemplo, o carro automatizado ou o carro autônomo, né? Um carro que funciona sem um motorista. Esse é um projeto concreto que já funciona em algumas cidades, mas ele depende de um suporte que a internet 5G está sendo desenvolvida em vários países. Alguns países, na verdade, China, Estados Unidos, União Europeia. Então, nesse sentido, dizer que é um novo capitalismo poderia, se nós quisermos acentuar características novas, como o trabalho digital, né, a economia digital. Mas, do ponto de vista mais estrutural, é uma acentuação das características do capitalismo. Né? Se a gente olha do ponto de vista do trabalho, nós temos nessas novas tecnologias uma acentuação da exploração do trabalho e um aumento da acumulação de capital a partir dessas inovações tecnológicas. O senhor desenvolve, junto com essa nova revolução industrial, digital, emergem diversas startups, diversos novos negócios no mundo da economia. Exemplo, a Uber, os aplicativos. Como o senhor analisa a Uber? Qual é o principal dilema desse tipo de negócio que emerge? Algo que tem surgido como novo é exatamente as startups. Para que o público entenda que é startup, são os aplicativos, né, que nós temos no celular, no computador. Alguns vão chamar isso de economia de compartilhamento, ou economia de plataforma, que são startups ou aplicativos que permitem uma mediação entre alguém que busca um serviço ou busca um produto e alguém que oferece serviço ou oferece produto. Então, a Uber
ela é nada mais do que isso, Uber 99, do que você tem alguém oferecendo um serviço que é um motorista e alguém que tem a mobilidade urbana. Mas faz parte da startup o que nós chamamos de food techs, né? iFood, por exemplo, que você demanda uma comida e alguém vai lá te entregar. Então, a tendência é que esse tipo de economia digital, ela cresça, né? E ela tem um impacto muito grande nas relações trabalhistas e nas relações sociais. Uma delas, por exemplo, você deixa de sair de casa para buscar comida ou comer fora e alguém te traz, né? E normalmente quem vai te trazer não é alguém que tem uma boa seguridade do trabalho, etc., que são as consequências. E até em forma de memes nas redes sociais circula o Uber Eats. Ele não é o dono da bicicleta, ele não é o dono da comida, ele não é o dono do negócio. É essa chamada precarização que tende a se exacerbar com essa quarta revolução? Se a gente pegar então os exemplos das plataformas digitais, o que nós temos? Desde os anos 70, há um processo longo de precarização do trabalho, com flexibilização, diminuição das leis trabalhistas, fragmentação, terceirização, várias medidas que vão desregulando o trabalho, tipo o trabalho fordista, da estabilidade, previdência social, garantida pelo Estado. Isso está sendo desmontado durante décadas, depende de questões políticas. O que tem de novo com a economia digital é que eles aproveitam-se de uma situação que é produzida por um aumento da pobreza ou da precarização da população, né? Isso principalmente depois de 2008, a crise de 2008, e pessoas que vão aceitar um determinado tipo de trabalho, que é o trabalho na Uber. Um autor francês chamado Karim Amelal, ele diz, é uma economia da pobreza, porque quem pega o serviço, como a Uber, são pobres. Quem trabalha nisso são precários. Jamais alguém que está num trabalho estável vai falar, eu quero complementar minha renda, então vou trabalhar na Uber. Hoje a tendência de uma jornada de trabalho no Uber é de 12 a 16 horas por trabalho. É só perguntar para qualquer motorista quanto que ele trabalha, né? Então há uma tensão, a Uber, Airbnb, esse conjunto de aplicativos da plataforma digital tensiona o Estado e as regulações trabalhistas, né? Pressionam por diminuir essas regulações e produz uma tensão também do ponto de vista fiscal dos estados, porque ao não ser trabalhador formal da Uber, a Uber não é dona de nenhum carro, ela não tem nenhum empregador, né? Nenhum empregado, na verdade. Então, ela não tem que pagar direitos trabalhistas. Então, os impostos que ela paga para o Estado é quase nada, ela não paga a previdência social. Quem paga é o trabalhador, que é considerado autônomo ou independente. Então, isso tem uma consequência na questão trabalhista, na questão da previdência do Estado, da arrecadação do Estado. Então, é uma forma que precariza um conjunto da vida. E sua pesquisa mostra um dado extremamente relevante. A Uber é deficitária, não é isso? Sim. E vende uma promessa que não condiz com o real. Como é isso, professor? Sim, os estudos têm demonstrado que a empresas como Uber, a Uber principalmente, que hoje é um grande fenômeno, tem mais sido estudado, ela é uma empresa deficitária, né? No entanto, por outro lado, o capital dela cresceu absurdo. Nos últimos anos, hoje ela tem um valor de 70 bilhões de dólares. É um valor altíssimo. Como ela cresceu o seu capital? Então, ou seja, o valor do mercado, a Uber, enquanto empresa, por causa das suas fábricas, dos seus veículos, ou seja, das questões físicas, por causa da venda? Não, por causa da especulação, né? E a Uber vende e consegue arrecadar dinheiro com o mercado financeiro. Aí é interessante ver como a economia digital está vinculada à hiperfinanciarização da economia. Então é uma empresa que não tem lucro nesse momento, que ela é deficitária. Em 2016 ela teve déficit muito grande, mas que ela promete um futuro. O que ela promete? Carros sem motoristas. Então é o custo total, né, dessa empresa, e promete essa tecnologia que é o carros dirigidos sem motoristas. Então nós demandaríamos um Uber e viria um carro autônomo e nos levaria para o nosso destino. Essa é a promessa. E um dos elementos que só aponta é que, na prática, esses trabalhadores dos aplicativos, dessa indústria digital, está contribuindo para desenvolver um algoritmo. Seria essa uma nova forma de controle do capital sobre o trabalho? Eu acho que essa é uma nova forma que contribui. Todas as formas de organização do trabalho, o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo,
ou as tecnologias que são criadas no capitalismo, elas têm um fim estratégico, o controle do trabalhador, né? É claro que ela também, o que tem de novo nas plataformas digitais é que elas não só controlam os trabalhadores, como também tem um controle sobre os clientes, sobre aqueles que consomem os produtos ou os serviços. A partir do momento que eu avalio um motorista da Uber, eu estou trabalhando de graça e estou dando uma contribuição para a empresa, algo que ela faria para o setor de marketing ou outros setores que uma empresa clássica teria. Então, nesse sentido sim. Tudo é Ciência, na série Penso Logo Resisto, conversamos com Ricardo Fest. Professor, para concluir, que alternativas? Estamos ainda apegados muitos ao modelo fordista, ao welfare state em termos de proteção social. O que fazer? Eu acho que essa é a grande questão, né? É muito difícil de se responder. Nós vamos precisar passar por uma experiência de lutas sociais e nessa experiência vamos encontrar alternativas. Nesse momento nós estamos numa luta de resistência, de garantir que direitos não sejam retirados. Essa é uma tarefa colocada. Agora, uma questão que se coloca para a esquerda, para os sindicatos, para quem está pensando de forma crítica à sociedade, é como superar a nostalgia fordista, né? A gente não vai ter como retornar àquele tipo de sistema de garantias sociais, trabalhistas que se teve no século XX. Porém, o que se aponta no capitalismo futuro é a degradação total do trabalho. Então, nós precisamos encontrar uma saída e essa saída é política. Professor Ricardo Fest, da Unicamp, muito obrigado pela disponibilidade e pela entrevista. Obrigado. Meu nome é Albiane, sou doutora em Educação pela UFPA e hoje atuo como professora da UEMA. Neste evento, a JOIMP, que para mim é uma referência muito especial, porque eu venho do curso de Políticas Públicas, fiz o mestrado em Políticas Públicas aqui na UFMA, e assim tem um significado muito grande participar deste momento aqui, desse evento, em apresentar essa temática que é a qualidade da educação nas escolas públicas de São Luís por meio do PDE. Essa é uma temática que advém da minha tese, né, um recorte a partir do estudo que nós fizemos durante o estudo de doutorado e tem como objetivo, a partir de entrevistas que nós realizamos com sujeitos que vivenciaram a implementação dessa política, que é o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, tá? Hoje amplamente implementada em todas as escolas públicas e também a sua metodologia já se estende até para a escola privada, né? A qualidade de ensino em São Luís, a partir da nossa pesquisa, tendo como vamos dizer assim, como objeto, né, para essa condução que é o PDE. O PDE é interessante que a gente entenda que é uma política que se materializa na escola por meio do planejamento estratégico, em que todas as ações, né, de cunho pedagógico, elas são planejadas tendo como referência essa matriz, que é uma plataforma, né, via MEC, em que os gestores organizam e planejam uma série de ações que tem uma perspectiva também de, dependendo do IDEB da escola, a escola venha a receber uma transferência em dinheiro. E o que nós podemos ter como resultado dessa pesquisa, nesse artigo especificamente, que eu tomo como referência só quatro entrevistas de representantes da secretaria, é que a política ela surge como uma grande novidade, né, com toda uma estrutura do que a gente identifica como passo a passo do desenvolvimento da escola de qualidade, e que essa metodologia
ela ia por si formatar, né, conformar os elementos para que a escola se organizasse, se desenvolvesse e assim se tornasse uma escola de qualidade. Entretanto, não deixou de ter as suas contribuições como elementos para, em especial, para uma organização mais direcionada das ações de planejamentos na escola. Entretanto, tem fatores de ordem especialmente de cunho organizacional, financeiro, na sua concretude desse planejamento, que precisa ser revisto, que isso implica em uma qualidade ainda não referenciada como aquela que nós gostaríamos que as escolas pudessem estar desenvolvendo e sendo alvo de um ensino de fato de qualidade. E aí é interessante a gente também ter muito certo, quando a gente fala de qualidade, perceber que é um termo, né, que envolve, né, qualidade. Qualidade do ensino perpassa por uma gestão, e a gente compreende uma gestão democrática, em que todos os sujeitos tenham uma participação efetiva nas decisões tomadas no cotidiano da escola, ações de formação continuada, ações de valorização desse profissional, da estrutura como um todo da escola, tanto a estrutura pedagógica, né, como uma estrutura física condizente para um desenvolvimento adequado das atividades de ensino e aprendizagem. Mas houve sim elementos que a gente não pode desconsiderar, que foram agregados para um avanço da qualidade, nesse sentido, a partir do PDE Escola. Em Tudo em Ciência, na série Penso Logo Resisto, continuamos com o apoio do Programa de Políticas Públicas da UFMA na sua 9ª jornada e a Agência Tambor, entrevistando os autores que lançaram livros na jornada. Ao meu lado, José Alcântara Júnior, autor do livro Conflitos sobre Rodas. Professor, obrigado pela disponibilidade da entrevista. É um prazer prestigiar a Rádio Tambor. Professor, Rádio TV, né? Agência Tambor, pega rádio, TV, está convergente, né? Professor, que trata o livro Conflitos sobre Rodas? O livro Conflitos sobre Rodas, ele é um trabalho que registra um momento peculiar na história brasileira, porque se trata da primeira administração com um perfil de esquerda que administrou uma capital no Brasil pós 85, que foi o caso de Fortaleza. E o livro é um trabalho que eu já venho desenvolvendo, tentar destacar os aspectos sociológicos e antropológicos da dimensão dos transportes, no caso de hoje já atualizado pelo conceito de mobilidade urbana, e eu estudo essa dimensão para incorporar nessas disciplinas, que é uma tradição marca de vida. Eu relato a Fortaleza em 1985, os transportes coletivos de lá e o cotidiano dos passageiros do ônibus. Então é uma contribuição já usando a pesquisa da década de 90 do século passado, e a questão do transporte é desenvolvida pelos viés sociológicos. Professor, mais do que uma análise da eficiência do transporte, o senhor busca fazer uma investigação sobre a relação com a sociabilidade, com o cotidiano. Como é isso? Eu destaquei, primeiro trazer os aspectos sociológicos que se encontram nesse universo, que é constituído pelo ambiente do veículo que está em constante circulação, no caso do
né? E eu fiz um recorte do período, já falei, de 85 a 88, dos aspectos dos conflitos que ocorreram em Fortaleza. Né? E poderíamos pensar que ele foi um ensaio do que aconteceu, o que está acontecendo atualmente no Brasil, numa escala muito mais ampla, né? Todo o ser que a grande imprensa faz, como a grande imprensa utilizou essas demandas que seriam da população e hoje a ineficiência das administrações governativas progressistas, e o aspecto micro-sociológico, vamos dizer assim, que é mostrar como cotidianamente milhares de pessoas passam pela situação de espoliação que encerra essa convivência nesse momento da feira no capital brasileiro. Então, inclusive, sobre a perfis que a FOP agora está querendo estudar justamente esse momento, né? Que nós já fazíamos isso em 1990. Conversando com José Alcântara Júnior, na série Penso Logo Resisto. Professor, onde é possível adquirir o livro? Esse livro está na biblioteca, na livraria do Arteiro, é a Livraria Prazer de Ler, e está localizada no Centro de Ciências da Universidade Federal do Maranhão. Professor, agradeço pela disponibilidade. Agradeço eu. Obrigado. Meu nome é Helena Steinroch Damasceno, eu sou doutora em Políticas Públicas, professora na Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. Participo do grupo de pesquisa Epistemologias da Educação Popular, GEPEP, e lá nós realizamos uma pesquisa na comunidade Viva Deus, no qual a gente vem apresentar o trabalho hoje intitulado Comunidade Viva Deus, a Educação Popular como Saída para a Omissão de Políticas Públicas. Então é uma comunidade que tem conflito com grandes projetos de empreendimento na região e vem através da educação popular uma forma de emancipação daquela comunidade em termos não só da sua produção agrícola e modo de vida, como também na sua emancipação política dessa comunidade. Então essa comunidade Viva Deus é uma comunidade que reivindica, né, o assentamento há 16 anos, né, e não consegue ainda por questões de conflito com as indústrias da região, principalmente a Suzano Papel e Celulose. Nesse caso, a crítica que a gente faz no artigo é em relação a essas políticas públicas que vêm de cima para baixo e não contemplam as necessidades reais da comunidade. Então, é através da educação popular do método Paulo Freire, a gente consegue a emancipação e a reivindicação que eles tenham nesse caso lá, é consciência política das necessidades que eles têm enquanto comunidade e reivindicar essas necessidades junto ao Estado.